Eu acho sim que o problema do nacionalismo cristão é muito presente no Brasil, mas com um vocabulário um pouco diferente. Aqui a gente tem o vocabulário do patriotismo, não é? Que é a ideia de que você, de alguma forma, tem uma identidade nacional tão forte que aquilo é quem você é. Só que se você também tem uma identidade religiosa, você acaba unindo as duas coisas. Então, é um patriotismo cristão. Olá, olá, amigos e amigas, como é que estamos? Tudo bem? Mais um episódio aqui do Fé Pública, o seu cantinho da internet para falar sobre perguntas importunas, perguntas oportunas, fé e democracia. Isso aí, vamos lá. Vamos responder perguntas de vocês agora, igual a gente fez o outro. Sucesso outro, hein? Sucesso. Saque, o que é o que a gente falou que era o saque? Serviço de assistência, como é que é? Serviço de atendimento ao... Camarada. Ao camarada, isso. Eu sou o Thiago Mello, sou cientista da religião e teólogo. E eu sou Cacau Marques, pastor batista e professor de história. E hoje nós vamos responder algumas perguntas e comentários. Especialmente perguntas do Instagram hoje, hein? Vossas senhorias. Eu botei uma caixinha lá no meu Instagram, escrevi perguntas pro Fé Pública e recebemos algumas. Mas siga-nos no Instagram, siga o Fé Pública Pod no Instagram. Isso. Porque agora a gente vai botar essas caixinhas do Fé Pública. A gente pôs no meu, criou uma confusão, o pessoal fez pergunta pra mim sobre a minha vida. Sobre Nintendo Switch. Que jogo Switch. Eu tô jogando. Então. Mas vou virar influencer de lifestyle agora. Gamer. Qual whey você tá tomando? Falando isso, você tá tomando whey? Tô precisando da indicação. Whey. Vou te indicar uns whey aqui. Fechou. Indico aqui se me patrocinar. Qual que é o nome da coisa lá? Use nosso cupom. Isso, use nosso cupom Fé Pública. Fé Pública 10. Fé e ferro. Mas vamos lá. Não, tô brincando, gente. Não tem cupom nenhum, por favor. É brincadeira. Vai jogar lá. Não tá nem aí pra nós. Sério? Não tá nem aí pra nós. Mas se vocês botarem muito esse cupom lá, vai que os caras ligam pra gente. Por que não? Por que não? Eu quero, eu posso. Mas vamos lá, galera. Temos algumas perguntas aqui. E da outra vez o Thiago ficou fazendo pergunta e me pegou de surpresa, que ele fez várias perguntas que eu não tava esperando. Eu também não tava, pra falar a verdade. Eu não atuei na seleção. E aqui, hoje nós dois atuamos na seleção das perguntas. Perfeito. Eu vou perguntar aqui pro Thiago. Vamos lá. Não, é porque essa primeira pergunta tem algo... A maior parte aqui, cara, de fato, é pra você mesmo. Porque a maior parte aqui é bem... Nós, sim, não, é pra nós. Que eu tenho... Exato. É o tema que você desenvolve há mais tempo, com mais leitura e com mais tudo. Então, eu vou só pitacar, você que vai responder, tá bom? Ixi, jogou toda a responsabilidade. Tem uma aqui que eu acho que eu posso ajudar mais, mas as outras eu acho que é você. Boa. Vamos lá. Primeira pergunta. Vamos lá. Primeira pergunta vale R$1.000. Brincadeira, Jennifer. Tá igual, só um parênteses aqui, o rango brabo do Diogo Defante, ele fala assim, joga um lettering aí, e ninguém faz, o editor ignora todos os pedidos dele. Agora você me pegou, viu? A Jenny ignore também. Agora é complicado, né? Vamos lá. O nacionalismo cristão é um problema real para nós ou é algo apenas do contexto americano? Sobre isso eu quero dizer que o Thiago vai responder. Vocês estão de sacanagem! Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Não, nós vamos... Me complementa, por favor. Certo. Mas é o seguinte, eu acho sim que é um problema. Eu já ouvi, por exemplo, críticas disso. Não, mas nacionalismo é uma coisa americana, tem muito a ver com o excepcionalismo cristão. E o nacionalismo cristão também, especificamente, ele tá muito ligado à ideia do destino manifesto. A gente pode, o Cacau, que é historiador, vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é o seguinte, eu acho, sinceramente... Uma vez perguntaram pra mim, Cacau, você é historiador? Eu falei, só quando eu quero ganhar uma discussão. Muito bom, cara. Muito bom. Eu uso esse mesmo. Porque eu sou historiador, hein? Eu uso esse mesmo truque quando o assunto é religião. Sabe assim? Tá. Eu então sou teólogo. Eu não sei nada. Entendeu? Mas na maioria das vezes eu tô errado. Enfim. E tem um amigo, Breno Seabra, um abraço pra ele. Abraço, Breno. Que pesquisa sobre nacionalismo cristão e sobre o recorte de raça e tal. É bem interessante. E ele está estudando nos Estados Unidos e ele faz um paralelo que para mim é inegável. Eu acho sim que o problema do nacionalismo cristão é muito presente no Brasil, mas com um vocabulário um pouco diferente. Aqui a gente tem o vocabulário do patriotismo,
não é? Que é a ideia de que você, de alguma forma, tem uma identidade nacional tão forte que aquilo é quem você é. Só que se você também tem uma identidade religiosa, você acaba unindo as duas coisas. Então, é um patriotismo cristão, né? Você tem ali todos os ideais do nacionalismo cristão, como a gente vê nos Estados Unidos, mas adaptados ao Brasil. Então, nesse sentido, eu acho sim que é um problema. Inclusive, eu falei num episódio anterior nosso que eu acho que teologia do domínio não é a melhor forma de descrever o que tem acontecido no Brasil. Eu acho que a melhor forma é falar sobre nacionalismo cristão, porque o discurso está muito mais ligado à identidade nacional. Entendeu? E o imaginário religioso que reforça a identidade nacional. Perfeito. Sabe? É bem isso mesmo. Porque, inclusive, uma das questões que a gente tem um episódio... Cara, a gente tá falhando muito com o Léo. Porque, na verdade, não, é falta de comunicação, porque é difícil lá também, a gente tá com dificuldade de agenda. Todo mundo ocupado. Mas um tema que a gente quer abordar aqui com o nosso amigo Léo Cruz, que faz parte da abraço, Léo. Pesquisa dele, é sobre as contradições do conservadorismo brasileiro, no conservadorismo evangélico brasileiro, o protestante brasileiro. Por quê? Porque o americano, ele tem uma questão de nacionalismo cristão que é totalmente vinculada com a ideia do Destino Manifesto, que é essa ideia de uma espécie de vocação cristã nacional desde a época da colonização, dos puritanos que vieram para cá e toda essa história, e que o Brasil não tem. Pelo contrário, a evangelização protestante no Brasil, ela se dá em contraposição a uma história católica. Então, se a gente volta na história e busca uma identidade religiosa brasileira, não vai ser a protestante que a gente vai achar. Existem até algumas tentativas de fazer isso, né? Por exemplo, gente que tem a galera que voltou, por exemplo, ao Jean Delery. Entendeu? Essa turma, Confissão da Guanabara, galera que volta... Nossa, mas aí é um caminho muito indireto, não é? Muito indireto, mas tenta buscar essas raízes, ou tenta voltar... nem todo mundo que estuda esses períodos faz esse caminho, tá, gente? Por favor. Mas tenta voltar, por exemplo, na presença holandesa no Nordeste brasileiro, para procurar raízes protestantes na colônia. Ou gente que vai, por exemplo, encontrar no início do protestantismo de missão um paralelo, porque tinham certas afinidades do regente Feijó, né, do período regencial, tinha certas afinidades com o protestantismo, porque era coisa da Europa, tal, então tinha essa ideia de uma coisa mais, né, europeia. Alguns procuram afinidades do próprio Dom Pedro II, então tentam procurar esse tipo de raiz, mas é difícil. Enquanto nos Estados Unidos, o cara volta lá no Mayflower, volta lá no navio que veio da Inglaterra, e o cara já encontra essa teologia meio estabelecida. É mais fácil encontrar. Entendeu? Então, de fato, quem fez essa pergunta tem essa divisão, mas não tem como a gente negar o uso do verde e amarelo e o uso dessa ideia patriótica. E não tão essa ideia desse contexto de nação, mas essa ideia, eu sou brasileiro e sou cristão, eu tenho os valores que são cristãos, que são valores que tentam até salvar o Brasil de alguma maneira, de valores tipicamente brasileiros. Por isso que também o nacionalismo cristão é meio... No Brasil é meio americanizado, entendeu? Porque tem esse conflito um pouco redentivo quase, sabe? Então, mas é um problema no Brasil também. Já recomendei aqui da outra vez, recomendo de novo. BTcast sobre nacionalismo cristão. Ficou legal lá e não é tão assim nesse aspecto, mas a gente fala sobre isso lá. Então, e aí é uma coisa que só para observar, que é o seguinte, o Brasil tem um patriotismo que está presente desde o começo do século XX, vide Lima Barreto, né, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que já mostra ali a história... Será minha próxima leitura, nunca li. Muito bom, cara. Será minha próxima leitura? Já indiquei aqui, já indicou. Que é um livro assim, que retrata o ideal do patriotismo brasileiro. Quando o Brasil ainda era visto como uma possibilidade de ser uma potência mundial antes do Império estadunidense e tal, entendeu? Então você vê, isso é começo do século XX, acho que é anos 20, anos 30, alguma coisa assim. Então é o seguinte, ali você já tem o ideal de patriotismo que de alguma forma ainda está no nosso imaginário brasileiro. Contudo, é com a evolução da direita cristã no Brasil que a gente vê a junção dessas duas coisas. A imagem de ser um brasileiro e ser cristão, porque o Brasil é de Jesus, é do Senhor Jesus, essas imagens são construídas recentemente. Então, não se pode dizer que o nacionalismo cristão dos Estados Unidos e do Brasil é o mesmo, porque tem histórias totalmente distintas, mas que os elementos, os ideais de preservação dos valores nacionais por meio de uma validação da estrutura religiosa, está lá também. Então eu diria que é um problema que é muito mais evidente do que a teologia do domínio, porque a teologia do domínio inclui uma intenção de dominar. Total. Entendeu? Não, e assim, cara, mas
tanto de pastores que eu conheço que abominam teologia do domínio, mas são nacionalistas cristãos sem assumir essa bandeira Total. explicitamente. É muito, assim. Então, é realmente... Mas é uma ótima pergunta, especialmente por essas diferenças. Pegou um nuance legal aí, hein? Parabéns aí quem fez a pergunta. Infelizmente, eu não tô com os nomes aqui, desculpa, tá? Segunda pergunta. Aqui a gente pode responder os dois mais equilibradamente. Mas aqui temos equilibrado. Foi também, se subestimando. Foi. Pessoal, vamos... Tô de confete. Isso. Vamos dar um biscoito, Cacau. Bota a palminha assim no comentário. Valeu, Cacau. Vamos lá. Temos exemplos de ações envolvendo governo e cristãos dando bons frutos? Nós temos respostas diferentes, né? De exemplos diferentes. Temos, eu pensei umas outras também, mas temos, vai. Eu gostaria de dar um assim, de cara. Marina Silva. Marina Silva. Você esteve com a Marina Silva um tempo atrás, né? Esses dias atrás, essas semanas atrás aí, o IRI Brasil, né? A Iniciativa Interreligiosa de Preservação das Florestas, que é uma organização que tem um braço da ONU no Brasil, muito interessante. Um abraço pro Carlos. Isso. Gente boa demais, né? Pra caramba, muito gente boa. E ele convidou algumas pessoas, eu não fui convidado, mas eu recebi a extensão do convite. Como você não foi convidado? Eu recebi a extensão do convite. Então, perfeito. Como essa extensão do convite? Alguém estendeu o convite pra mim. Abraço, Ranieri, tamo junto. E aí eles Ranieri aceitaram. E aí eles aceitaram. Não, claro, entra aí. Então, assim, eu entrei não porque eu fui escolhido, mas de qualquer jeito foi ótimo, porque eu tenho uma admiração profunda pela Marina Silva. Você já falou aqui, inclusive. Eu escrevi na minha newsletter. Eu tenho uma newsletter, tá, gente? Eu escrevo em inglês lá. Ele escreveu, verdade. Se você quiser treinar o inglês, né? Entra lá, chama Some of What Matters. O Thiago escreve muito bem em inglês. Valeu. Em português ele também escreve muito bem, tem livro publicado, mas em inglês Prefácio é uma nova habilidade que eu não conhecia até eu vir a newsletter. Eu fico feliz por poder escrever em inglês também, mas eu escrevo lá porque eu queria tentar alcançar outra pública e tal. Enfim, e lá eu escrevi na minha último texto desse mês agora de agosto, eu escrevi sobre a Marina, da minha admiração por ela, porque eu acho que ela é uma cristã que conseguiu se manter íntegra, em relação não só à corrupção política e tal, mas também íntegra nos seus valores, íntegra na sua preservação. Ela é uma mulher acriana, que sempre teve envolvida com a floresta, porque fazia parte do ambiente dela mesmo, é o lugar onde ela foi criada, e essa coisa da preservação do meio ambiente não é uma moda, entendeu? É uma questão que tá na vivência dela, e ela como política no Brasil, até as tentativas delas de presidência, que eu tava lá dando suporte, inclusive, foram tentativas bastante honestas, sabe? Que não entraram no jogo sujo da política, né? De fake news e de mentiras e tal. Então eu consigo nutrir por ela uma admiração. Inclusive, sabe? eu vou até falar um negócio sobre isso, assim, não exatamente sobre a Marina, mas sobre a questão do jogo, não, a questão da eleição, porque eleição não é só sobre ganhar também, né? Então muita gente vai para eleição para ganhar capital político. E no caso da Marina, existe uma questão, ela entrou, pelo menos nas últimas vezes que ela entrou para ganhar e não ganhou, né? Mas desde o início a entrada dela tinha muito a ver com essa proposta, com proposta de debate. Porque querendo ou não, o momento das eleições é um momento de debate de ideias também, né? Muita coisa se consolida nesse momento. E isso fica sendo um dos raros legados eleitorais interessantes mesmo, de um tema que vem a público nessa época, porque tem coisas que são legados eleitorais. Elas não eram um problema até as eleições virem e se organizarem ao redor desse tema. E é legal quando alguns temas aparecem e fica como um legado eleitoral. Não elegeu o representante, nada, mas ficou, né? Acho uma coisa interessante. Para citar mais uma pessoa que não é cristã nem nada, por exemplo, quando o Ciro Gomes trouxe, eu nem votei no Ciro, tá, gente? Não é nem uma coisa dessa, mas quando ele trouxe o tema do endividamento, esse tema não estava no radar. E de repente apareceu, e até hoje as pessoas falam sobre essa questão. Pô, o endividamento do brasileiro é um legado eleitoral. É uma coisa interessante isso, bem destacado. Você aparecer com uma proposta deixa um legado de discussão. E a Marina Silva, de fato, deixou mesmo. Tanto que hoje ela é ministra do meio ambiente. Era a pauta dela. Lembra quando ela se lançou pelo Partido Verde? Foi. Era a pauta principal. Aí ela dela. fez a rede, que era a rede de sustentabilidade, que tinha a ver com isso. Exatamente. Então acho que ela tem um legado interessante. E como cristã também, quem conhece ela de perto, as pessoas que a gente ouve falar, ela é uma irmã do coque, assim, sabe? É a irmã do coque, a irmã que ora, ela vai à igreja, claro, com a agenda, né? Com a possibilidade de ir na igreja acaba sendo diminuída. Mas ela é do tipo dessa pessoa, da Assembleia de Deus, é um crente como nós, entendeu? Eu queria mencionar aqui ações também, né, internacionais. Tá bom. Mas eu queria falar do Desmond Tutu, né?
Muito bom. Para pegar alguém que nem é político, né? Para pegar mais o lado da igreja mesmo, Desmond Tutu, bispo na África do Sul, da igreja episcopal, e no momento do fim do apartheid, ele age como um dos principais formadores da política de reconciliação da África do Sul. O que alguns analistas dizem que é o motivo pelo qual não aconteceu um banho de sangue, né, depois do apartheid, né? Então ele foi uma figura importante. A política que eles colocam lá de verdade, né, é a que inspira a Comissão da Verdade no Brasil. Então, quer dizer, até isso eles tiveram um efeito para cá, né? Então acho que é um exemplo. Cara, aí e o legal. exemplo do Desmond Tutu é muito interessante porque é um dos poucos onde a influência, assim, poucos do mundo contemporâneo, das democracias, dos governos contemporâneos, né? É um dos poucos em que a influência teológica é muito clara. Muito claro. Ali é teologia mesmo. Essa coisa da verdade e reconciliação ainda é um feriado nacional na África do Sul até hoje. Verdade e reconciliação era uma coisa que tinha ali, tinha uma base teológica forte e evidente. E sabe uma das coisas mais maravilhosas? É que os valores religiosos, eles, apesar de serem construídos na longa duração, eles são assimilados muito rápido pelas pessoas. Em que sentido? Eles são valores muito, muito antigos, mas a adesão das pessoas é muito rápida, porque elas identificam muito aquilo como a marca daquela religião. O que eu quero dizer? Num momento em que você tem que agir rapidamente, porque, cara, o apartheid caiu, o Mandela foi solto e foi eleito. Assim, é muito rápido. Tudo Você não poderia esperar criar-se uma cultura de reconciliação. Então, apelar para a teologia foi uma solução social. É impressionante isso, assim. E o Scott McKnight falou isso uma vez no podcast, eu nunca esqueço, e eu sempre lembro do Desmond Tutu por causa disso, porque ele fala, não é sempre que a gente tem a oportunidade de ser teológico na praça pública. Isso. E ali houve uma oportunidade de legítima... Eu sempre falo com o Scott McKnight, não foi o N.T. Wright. É que na época eu via muitos dois. Foi o N.T. Wright. O N.T. Wright falou isso, que não são muitas vezes que a gente tem essa oportunidade, e naquele momento houve uma oportunidade de ser teológico no debate público, e o Desmond Tutu atuou. Sim. E ali houve uma grande solução para não ter um banho de sangue. Sim. Então, ficam dois exemplos aí. Tem outros também, mas acho que esses exemplos são... A gente podia falar do Martin Luther King, também é um bom exemplo. Do pastor também Batista, não é político, né, que também não é político, mas fez uma transformação social, política. Enfim, tem alguns exemplos interessantes, né? Podemos ir mais longe, tentar pensar sem hagiografias, né? Sem exagerar no otimismo, mas do Abraham Kuyper também, que foi Sim, é verdade. Enfim, político, jornalista, fundador de universidade, enfim, pastor que fez trabalhos assim, admiráveis na Holanda. Agora, uma coisa assim para também deixar, né, registrado, a relevância política da igreja, ela não se dá apenas no seu vínculo com o governo, tá? Então, e nem é a principal maneira de uma igreja atuar politicamente, né? Então, o fato dos exemplos às vezes, né, nem serem tão numerosos assim, não é também tão relevante nesse aspecto, né? Mas dos nossos 4 exemplos aqui, 2 não são de governo, né? Mas eles tiveram atuações em relação ao governo, né? Sim, mas essa... Tem uma questão aqui pra você. Manda aí. Vou deixar pra você. Vamos responder. Inclusive, nosso ouvinte fiel, foi muito respeitoso, eu vou responder. E vou responder de maneira respeitosa também. Apesar disso aqui é uma provocaçãozinha. Eu vou responder certamente a provocação. Eu vou falar que nos deu a pergunta, porque aqui tem os nomes. Não, pode ler sua pergunta. O pessoal procura lá depois. Então tá bom, isso, procura lá então. Ele diz assim, Cacau, Thiago, pelos autos, Lula é corrupto ou não? Bolsonaro é miliciano ou não? Ou é tudo fake? Para não perder o costume. Um coraçãozinho. Depois para não perder o costume, porque ele sempre comenta de uma maneira um pouquinho mais crítica das opiniões, mas ele sempre diz para não perder o costume, e como a gente valoriza aqui o respeito e sempre é muito respeitoso. Olha só, agora essa pergunta tem um problema, tá? E eu não quero te desestimular a perguntar, mas eu vou colocar aqui o problema da pergunta. O problema da pergunta é o seguinte... Você provavelmente tem uma opinião sobre esses assuntos. Segundo, nós não somos pessoas privilegiadas em termos de informações para dizer objetivamente se são ou não são essas coisas que estão ali, né? Para responder objetivamente essas perguntas. Nós não temos
uma relação privilegiada com o assunto, nem em relação a você mesmo, tá? Nós estamos na mesma posição que você, de distância, em relação às informações desses casos, tá bom? Então, a sua pergunta, ela não é exatamente uma pergunta que quer saber se Lula é corrupto ou não, se Bolsonaro é miliciano ou não, mas quer saber o que a gente acha sobre Lula e Bolsonaro. Perfeito, entendeu? muito bom. Não é ilegítimo perguntar isso. Você poderia perguntar, inclusive, né? Mas não foi a pergunta que você fez. A pergunta que você fez é se eles são ou não. Bom, e aí eu só posso dizer o que está dito, né? Eu não sei a respeito do Lula, não sei, mas até onde eu sei, não há a condenação sobre isso. Eu não sei a respeito do Bolsonaro, mas até onde eu sei, não há condenação sobre isso. Ah, mas só a justiça pode dizer? Não é só a justiça que pode dizer. Acho que a gente tem outros lugares de informação, e ainda bem, por exemplo, a imprensa, né? A imprensa faz o seu trabalho, ela exibe uma série de informações. Os próprias pessoas, elas falam sobre elas, o que elas fazem, o que elas pensam, elas assumem às vezes algumas coisas, né? E também elas podem dizer sobre isso. Mas aí tem uma questão de responsabilidade. E para dizer tudo isso eu teria que ter uma posição de maior entendimento dessas coisas, ou seja, de maior proximidade com os assuntos, que eu não tenho. Então eu não poderia respondê-la só porque você quer saber a nossa opinião, que a nossa opinião vale muito pouco ou quase, na verdade a nossa opinião não vale nada, sobre esses assuntos específicos não vale nada, né? Então, além de não ser uma pergunta exatamente teológica, né? A gente tem uma tentativa de ser um pouco mais teológico sobre esses assuntos, então nem é muito do nosso escopo essa pergunta, né? Mas eu valorizo muito o fato de você ter perguntado e imagino que você queira saber isso para nos colocar em alguma posição, né? Mas não precisa disso, vamos caminhar assim da maneira que a gente está. E realmente eu digo que eu não sei, já me interessei muito por esses assuntos um tempo atrás e cheguei à conclusão de que na posição que eu tô para entender desses assuntos eu não consigo cravar sobre todos eles, então eu prefiro ainda esperar averiguações melhores, tá bom? E não é porque a gente decidiu não responder objetivamente essa pergunta, porque a gente não tem como responder. A gente não tem resposta objetiva. Não tem capacidade para isso, assim, e também não tem informação. Enfim, uma série de questões. Não é que a gente tá se eximindo de ter uma posição, qualquer coisa que seja. Não é isso. É porque por vezes a gente tem que se calar, porque por vezes não tem o que dizer, entendeu? É só isso. Né? E assim, você mesmo sabe que a razão da pergunta não tem a ver objetivamente com a questão, mas tem a ver com o que a gente acha. Tem mais a ver com o que você pensa sobre a gente do que o que a gente pensa sobre eles, né? Então, aí acho que as outras coisas falam mais sobre nós do que opinião sobre eles aqui. Tudo o resto que a gente já falou aqui fala mais sobre nós. Beleza? Mais perguntas, vamos lá. Vamos fazer. Mais do Instagram. Essa aí foi do YouTube, tá? Mas essas aqui continuam sendo do Instagram aqui. Teologia política é a maneira mais eficaz de fazer teologia pública? Qual a diferença entre elas? Aqui o Thiago vai brilhar, porque boa. não precisa nem responder essa pergunta. Essa é uma pergunta complicada, porque ela tem diversas nuances, né? Uma delas é uma questão disciplinar, ou seja, a teologia pública e a teologia política são duas disciplinas diferentes, né? Para a maioria dos pensadores, tá bom? Por que isso? Porque no século passado, se convencionou chamar teologia política aquilo que vem de fora, analisando a atuação entre os cristãos e a esfera pública. Então, por exemplo, a gente tem o trabalho clássico Teologia Política do Carl Schmitt, que foi um cara que era filósofo, não era cristão, entendeu? Era nazista. E ele fez uma análise do Estado moderno, falando que o Carl Schmitt apareceu de novo aí, de repente, naquele Jubilee lá, 1 contra 30. Ah, é? Não no brasileiro, no americano. Caramba, tá vendo aí? Um cara que se assumiu fascista e disse que as categorias que ele pensa são as categorias do Carl Schmitt. Tá vendo? Então, Carl Schmitt foi o cara que deu o nome, a teologia política, né? Ou seja, aí ficou meio que convencionado que teologia política tem uma coisa de fora, ou seja, um olhar estrangeiro, né? Para quem tá de dentro da igreja ou para quem tá dentro da fé cristã, e a relação disso com a política, com a esfera pública, etc. A teologia pública, pelo inverso, ela foi assim, nós somos cristãos, só que nós estamos tentando entender qual que é o lugar da fé numa sociedade onde a
a religião é uma questão de foro íntimo, ou seja, eu acredito no que eu acredito, você acredita no que você acredita, na esfera pública a gente esquece que a gente tem essas convicções e a gente fala daquilo que é comum a todos, né? Uma ideia, assim, utópica, que não faz sentido na realidade. Na realidade, nenhuma. Então a teologia pública ela tenta entender quais são as respostas cristãs para as questões de importância pública. Essa é uma forma de formular isso, né? Então veja assim que pode ter diferença, mas por que eu falei que tem nuances? Porque também tem exceções. A gente tem, por exemplo, o Metz e o Moltmann que escreveram a nova teologia política, né? Os dois. Então... Aí já é de dentro. É de dentro, exato, entendeu? Então, eles usavam o termo teologia política, só que eles estavam falando de um olhar de dentro. Então, assim, depende, né? Depende de como. Agora, eu não diria que fazer teologia política é a melhor forma de fazer teologia pública, porque na coisa do fazer teologia, você vai ter que fazer ou teologia política ou teologia pública. Pelo menos como você se coloca, né? Quando você vai escrever alguma coisa. Então, é normal, dentro da academia no Brasil, por exemplo, porque, por exemplo, a gente pensa em outros autores, tipo George Agamben, né? Roberto Espósito, que é um espanhol, que são caras que são da teologia política, mas que não são teólogos, vários deles não são nem religiosos, entendeu? Agora, a teologia pública, ela, na grande maioria das vezes, feita por pessoas de dentro, né? Eu nunca vi, na verdade, o oposto. Tá. Sabe? Então acho que essa é uma diferença interessante. Agora, tem uma diferença temática também, que a gente poderia, só vou mencionar para deixar aqui. Por quê? Porque os temas que a teologia pública trata é um pouco mais amplo. E a teologia política trata de coisas mais estritamente políticas. Questões como Estado, entendeu? Igreja-Estado, né? Questões como leis, políticas públicas, etc. Elas vão ter uma justiça. Elas vão ter uma influência mútua também, né? Sim. Porque, por exemplo, a teologia pública ela vai tocar pontos, por exemplo, de uma ética teológica, de uma série de questões também, né, que vai acabar sobrepondo também uma questão. Perfeito. Mas vai ter um vídeo no nosso Substack para os nossos apoiadores sobre teologia política e teologia pública, Thiago. Perfeito. Tá bom? Conte com isso. Mais aprofundado. Vamos fazer isso, vai ser legal. Vai ser bom. Igreja cheia de carro adesivado de determinado político e liderança com a camisa dele. É prudente? O que fazer? Bom, essa é pastor. vamos lá. Igreja cheia de carro adesivado de determinado político. Se não é a igreja que adesivou, se as pessoas adesivaram porque elas gostam e tal, não vejo problema. Agora, uma boa maneira de saber a saúde dessa igreja é pensar como reagiriam se chegar um carro adesivado do oposto. Se a pessoa que tiver o adesivo do concorrente não tiver as mesmas liberdades, essa igreja está doente. Aí não é saudável, não. Tá? Liderança com a camisa de determinado político, depende do contexto. Se for na hora do culto, se for na igreja tal, aí não é de maneira nenhuma. Se for em foto, na sua vida particular, aí depende. Pode ser sábio, prudente difícil, ou não. Como pode ser prudente ou não? Se aquilo traz algum tipo de obstáculo para a atuação na igreja, para a liderança da igreja, né? Para o exercício da liderança, não para a liderança da igreja, né? Para o exercício da liderança na igreja, não é prudente. A gente precisa entender, como pastores e líderes, que nós nos limitamos em certas liberdades pelo bem da comunhão e o bem da igreja. Nós nos limitamos. Então, assim como Paulo se limitava em receber dos coríntios para não servir de obstáculo a eles, nós nos limitamos na nossa liberdade, por exemplo, de às vezes expressar uma opinião política mais contundente ou mais excludente, no sentido de que a gente sabe que o efeito será excludente. Às vezes a opinião nem é excludente, mas o efeito será. Então tem que olhar essa prudência. Afinal de contas, prudência é isso mesmo, né? Você ponderar as questões em cada situação. Então, pode ser prudente ou não, tá bom? Então, acho que é por aí, tá? Agora, se a igreja promove esse tipo de coisa, ou com a liderança com a camisa dentro do culto, ou não sei o que lá e tal, ou explicitamente apoiando algum candidato, ou os adesivos sendo adesivados pela própria igreja, né? Isso chega a ser até crime, né? Ou é contravenção, sei lá, mas é contra a lei, tá bom? Então é isso. Boa, perfeito. Beleza? Nada a adicionar. Então vamos para a última. O Cacau nos pastores, nada a adicionar. Estamos meio rapidinho hoje, né? Hoje estamos. Espero que você em casa tenha dito, meu sonho era ir no Jô Soares e ele falava, bom, conversei aqui com o Cacau e todo mundo, aí o Jô Soares morreu, não. Os mais novos não vão nem entender essa referência. Nossa, saudade de ouro. Última, cristãos devem defender direitos humanos?
Pô, cara, boa questão, assim, ela parece um tanto óbvia pra mim, na minha opinião. Então manda ver. Porque Eu acho que não é só que a gente deveria defender os direitos humanos, a gente deveria ver como a fé cristã nos ajudou a chegar nos direitos humanos, né? Primeiro de tudo, essa é uma discussão longa, tá? Porque assim, da onde vem a ideia de que todos os seres humanos têm igual valor? Alguns vão dizer assim, não, isso é claramente uma coisa de influência judaica, né? E, portanto, judaico-cristão no sentido da modernidade. Agora, tem muita gente que vai dizer assim, não, mas, por exemplo, sei lá, você lembra do cilindro de Ciro? Eu disse, o cilindro de Ciro é uma pedra muito antiga do rei Ciro, né? É babilônico ou ele é persa? Persa, né? Que escreveu basicamente assim, dizendo que todas as pessoas tinham que ser tratadas iguais e tal, ou seja, ele tem ali um tratado que muitos dizem que é o primeiro tratado de direitos humanos da história da humanidade, né? Pelo menos que nós temos. É o mais antigo que nós temos. Então, essa seria talvez uma das raízes, né? Mas isso mostra uma exceção no mundo antigo, porque no mundo antigo isso certamente não faria sentido para a grande maioria das pessoas, tá certo? Agora, é a fé cristã ou a fé judaica, né, para colocar de forma mais explícita, que tem a ideia de que todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Essa doutrina, ela é muito importante para pensar depois no futuro que nós, apesar das divergências nacionais, culturais, étnicas, sociais e etc., todos nós temos certa dignidade, né? Ou temos uma dignidade intrínseca do ser humano. Inclusive, na formulação dos direitos humanos na ONU, logo após ali, um pouco tempo depois da Segunda Guerra, houve uma secretária, que eu me esqueci o nome agora, mas eu vou tentar recuperar para vocês, uma das secretárias que ajudou a formular a declaração, que era uma cristã e que defendeu durante as reuniões a ideia de que, olha, isso aqui é muito importante porque Deus nos criou em imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Então todos nós temos a dignidade intrínseca por conta disso. Então, assim, me parece que defender direitos humanos não é só uma questão política. É uma questão, primeiro, de fé, de que todos os seres humanos têm direito. Agora, claro, existem direitos e direitos, né? Existem direitos políticos, direitos econômicos, direitos, enfim, de diversas naturezas. Aí teríamos que pensar de forma um pouco mais específica. Mas eu acho que pensando em termos gerais de direitos humanos, me parece um tanto óbvio, sabe? Eu vou dizer assim, eu entendo por que no contexto atual isso não é tão óbvio, né? E existem pessoas que levantam objeções aos direitos humanos e na sua relação com a fé cristã, porque entendem, e aqui é uma questão muito complicada, gente, mas entendem que os direitos humanos são uma maneira de você adotar uma moral laica, e só por ser uma moral laica, porque de fato, ele é um padrão moral, né, que se estabelece assim, apesar dessas raízes antigas todas, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do período da Revolução Francesa e as outras declarações, inclusive a Declaração de Direitos Humanos da ONU, ela se estabelece como padrão moral mínimo, no sentido de que o que move, por exemplo, uma intervenção militar da ONU são ataques aos direitos humanos, né? Então ele se tornou mesmo um pilar moral no mundo laico. E algumas pessoas entendem que isso então é uma oposição ao cristianismo na sociedade, porque você não deveria defender e essa é o título de um dos livros críticos dos direitos humanos, né? Uma religião sem Deus, né? Mas a verdade, os direitos humanos não é uma religião sem Deus. A gente tem um problema muito sério de que às vezes a gente tem uma certa nostalgia de um período de um absolutismo cristão, né? Um período que já ficou na Idade Média, na Idade Moderna e já acabou, que é o período em que a gente olhava para o cristianismo como sendo um modo de vida universal. E aí quando a gente começou a encontrar pessoas com outros valores, outros pensamentos, começou a lidar com gente, né? A gente começou a perceber que não dá para tomar a fé como universal se a gente quiser viver em paz. Entendeu? Então a gente precisa tomar um outro ponto de contato. E esse outro ponto de contato universal, primeiro tentou-se fazer a razão, aí você tem, mesmo dentro da filosofia, tentativas de estabelecer padrões morais a partir da razão, como, por exemplo, o
imperativo categórico, Sim, né? Tenta estabelecer uma questão moral a partir da razão. Immanuel Kant. Do Kant, exatamente. E depois a gente passa para essa declaração. Não, vamos ver, o que é básico para toda a humanidade e tal. E para nós, como cristãos, isso é sim uma expressão de uma convicção muito profunda nossa, que é uma coisa que a gente encontra no Evangelho. E aí, para puxar o Wolff, porque é o Wolff que fala isso, né? Porque Jesus disse que eu devo primeiro procurar, que eu devo querer para o outro a mesma coisa que eu quero para mim, isso deve ser um fundamento para eu dar a ele todas as liberdades que eu quero ter também, né? Então, tá em consonância, não tem como você falar. E aí que é o lance, eu não fui coagido a crer em Jesus. Então eu quero para o outro também essa liberdade. Então por isso eu defendo que ele tem os direitos a despeito dele crer em Deus ou não. Entendeu? Isso não importa. Então essa convicção de que nós não deveríamos ser tão celebratórios dos direitos humanos. Não, deveríamos como o mínimo de bem que eu posso fazer para o outro. Sim. Seja ele quem ele for, sim, da dignidade que está nele, independente dele ser meu irmão em Cristo. Então acho que faz todo sentido a gente estar nas trincheiras de defesa, sim, dos direitos humanos. Perfeito. Vou fazer só uma última observação sobre isso. Veja, muita gente vai dizer assim, não, mas é porque direitos humanos está defendendo bandido, está defendendo gente e tal, se ele fez isso ele merece, uma coisa do tipo, ou guerra. Não, se é guerra tem que deixar os dois resolver, né? Como se fosse marido e mulher não se mete a colher, né? De nações, né? Mas não é bem assim, porque veja só, se nós não nos vemos dentro dessa mesma comunidade humana, nós nunca vamos entender a misericórdia e a graça que Deus tem para nós. Entendeu? Porque Deus nos ama apesar de. E aí Deus nos entrega esse tipo de amor e de misericórdia, essa lógica da misericórdia, para que a gente possa agir da mesma forma. Agora, quando a gente olha e fala assim, não, esses aí não são humanos como eu, né? Ou seja, eles não têm que ter esse direito. Mas se fosse você no lugar deles, você não ia gostar de ter esses direitos, né? O direito, sei lá, o direito à alimentação, o direito à moradia, direitos básicos, né? Ou o direito a ir e vir, coisas desse tipo. Obviamente você gostaria de ter isso. Talvez nós não defendemos os direitos humanos, primeiro, porque para muita gente isso foi cooptado pela esquerda, o que eu não acho que é 100% verdade. Acho que a direita ela esqueceu de que isso faz parte de uma coisa mas é importante que dizer, transcende as ideologias. Mas é importante dizer, um tipo de direita. Porque isso é uma questão também, assim, gente, a direita é muito maior do que a direita brasileira. E tem um tipo de direita dessa forma, mas, cara, tem direitas por aí super dadas aos direitos humanos, que nem discutem esse assunto mais, sabe? Então Perfeito, mas a questão eu acho que a lição que fica é a gente reimaginar o nosso lugar dentro da comunidade humana, ou seja, todos os seres humanos fazem parte dessa mesma comunidade, em que nós somos todos iguais, porque nós somos filhos ou criados à imagem e semelhança de Deus, dotados da dignidade de que temos porque, em virtude da nossa criação, a imagem e semelhança de Deus. Então, acho que isso é muito fundamental. Porque lembrando disso, a gente não vai tratar ninguém como cidadão de segunda classe, ou de seres humanos como menos merecedores, entendeu? E tem uma fundamentação teológica nisso também, que é a própria questão de alteridade em relação a Deus, certo? A minha alteridade absoluta, para puxar lá o Calbart, né? Deus é totalmente outro. E é uma coisa que o Calbart não criou também, né? Mas ele pegou do Rudolf Otto. O Deus como totalmente outro me aproxima muito mais do meu irmão humano. Inclusive, a nossa amiga Vicky Zalewski. Um abraço pra Vicky. Ela mandou aqui um textinho do professor Euler lá da FLT, em que ele fala sobre o Gustavo Gutierrez, falando sobre Calbart. E é muito interessante, olha só. Segundo Gutierrez, é elucidativo que Calbart, o teólogo verticalista, por que Calbart é verticalista? Porque ele trata Deus como transcendente, ou totalmente outro, então ele está preocupado com essa relação homem-Deus, que tem como ponto de contato Jesus Cristo, é o único ponto de contato. Então ele nega um tipo de teologia mais escolástica, que é a da analogia do ser, e ele encontra a analogia da fé. A gente se encontra em Deus com fé em Cristo, e é por aí. Então ele está preocupado com essa relação. Que Calbart, o teólogo verticalista preocupado com a transcendência de Deus, tenha sido profundamente sensível às questões sociopolíticas, enquanto Bultmann, o teólogo interessado na imanência, não tenha se preocupado com a opressão e a miséria dessa realidade imanente. Parabéns, pelo amor de Deus. Gustavo Gutierrez afirma: a espiritualidade não exclui a consciência social. Segundo ele, a incompatibilidade real acontece entre o individualismo burguês e a espiritualidade.
E aqui, ele pode trazer esse linguajar um pouquinho mais social do individualismo burguês, mas de fato, essa ideia, ela passa por isso, né? De uma visão de mundo em que talvez o que nos una não seja uma dignidade intrínseca, mas seja estarmos no mesmo jogo. Boa, interessante. E aí isso é um problema, porque esse individualismo cria entre nós uma disputa que leva a qualquer coisa a ser problemática. Inclusive, é uma crítica que a gente pode falar, o direito básico da busca pela felicidade, ela tem um limite, entendeu? Certamente. Que é um limite que você põe no próprio respeito ao direito do outro, né? A dignidade é um bom critério. Dignidade, exatamente, né? E aí, até os termos do que é a dignidade, elas vão também variar, mas a gente precisa ter essa postura de considerar o outro digno pelo menos de uma conversa, né? Sim. Da gente colocar isso na mesa. Então, é isso aí. Perfeito. Então, encerramos a nossa... Muito bom. Deixa eu fazer só uma indicação de livro rápida. Vai, não ia ter indicação, né? Não ia. Pode falar. Suas indicações são valiosas. Não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com política, é literatura, mas é que eu tô apaixonado pela Socorro Racioli. Ah, sim. Né? Uma autora maravilhosa brasileira, de realismo mágico, aprendeu com Gabriel Garcia Marques, fez um negócio lá com ele gostou muito da história dela, não sei o quê, e ela lançou um livro que chama Cabeça do Santo, que é o livro que fez mais sucesso, né? E tem um novo que é Oração para Desaparecer. Novo? Ele não é tão novo. É o mais, assim, é o depois do... legal. Depois, não sei se é novo. Eu não li. Eu li só o Cabeça do Santo, gostei muito. Eu falei aqui já. Não, eu só quero indicar o Cabeça do Santo, porque ele é muito, muito divertido. Você quer indicar o Cabeça do Santo? Porque o outro eu vou ler ainda. Mas, na verdade, eu quero indicar a autora, depois vocês veem as entrevistas. Cabeça do Santo, muito legal, inclusive. Divertidíssimo. Um dia a gente pode conversar aqui um pouquinho sobre religião nesse livro, porque... Religião popular. Religião popular. E protestantismo evangélico. Então tá bom. Gente, comenta, curte, manda pra alguém. Isso. Seja legal nos comentários. E se quiser nos apoiar no Substack, clica no link aí, faz parte do Substack. Você pode fazer parte sem apoiar nada, só tá lá. Ou você pode também contribuir com esse nosso projeto aqui. Com cascalinho. Tá bom? R$5 por mês. Não é nem um café. Não é nem um café, tá? Valeu, gente. Valeu, tamo junto. Até a próxima. E você que prometeu ajudar o Cacau, cara. Esse aqui é o seu momento.